Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte, capítulo 2, segunda parte. Uma gargalhada irônica fechou-lhe a frase, mas notando provavelmente algum gesto inesperado na prima, prosseguiu. Além disso, precisas considerar que teu marido não passa de meu cliente. Tem tudo e nada tem. Mas, por Serapis, não lhe vejo qualidades para cercá-lo de favores. Sabes que te amo, Cíntia. Não ignoras que te queria em silêncio desde o primeiro instante em que te reconheci, jovem e formosa. Nunca teria preferido Eliodora se os serviços de César não me tivessem mantido na Acaia por tanto tempo. Quando te encontrei, enamorada de Varro, senti uma tormenta no coração. Fiz tudo por tua felicidade. Inclinei as simpatias de minha mulher em teu favor, cerquei-te de mimos, ofereci-te uma residência digna de teus dotes, para que jamais te confundisses com as mulheres miseráveis, que a privação compele à velhice precoce, e por ti suportei até mesmo o esposo que te acompanha, incapaz de compreender-te o coração. Que farás de mim, agora, viúva e triste quando estou? Nunca proporcionei a Eliodora, depois de reencontrar-te, senão a estima respeitosa de que se fazia credora pela virtude irrepreensível. Nossos escravos sabem que te pertenço. Messênio, meu velho pajem, veio trazer-me a notícia de que os servos acreditavam Eleodora envenenada por mim para que lhe tomasses o lugar. E realmente, que mãe mais honrada e carinhosa poderia encontrar para meus filhos? Resolve, pois, uma palavra tua bastará. E meu esposo? Indagou Cíntia com inexprimível temor na voz. Houve um silêncio expressivo, dentro do qual Vetúrio parecia meditar intencionalmente, expressando-se logo depois. Pretendo oferecer ao teu esposo a quitação de todos os débitos. Além disso, posso ampará-lo noutros setores da vida imperial. A distância de nós conseguiria dar expansão aos próprios ideais. Temo por ele. As autoridades não perdoam. Daqueles cuja intimidade desfrutamos, vários têm sido presos, castigados ou mortos. Aulo Macrino e 2 filhos foram encarcerados. Cláudia Sestina, por todos os títulos venerável, apareceu assassinada em sua chácara. Sofrônio Calvo teve os bens confiscados e foi apedrejado no fórum. Teu marido poderia dar vazão aos sentimentos dele onde quisesse, menos aqui. Mas que seria feito de Tassiano se atingíssemos uma solução favorável? Ora, aventou o interlocutor como um homem não habituado a ponderar obstáculos. Meus filhinhos estão na idade do teu. Cresceria ao lado de Helena e de Galba na melhor ambientação. Não podemos esquecer igualmente que a minha herdade em Leão necessita de alguém. Alésio e Pontimiana, meus administradores, sempre reclamam a presença de pelo menos um dos nossos familiares. Dentro de alguns anos, o pequenino Tassiano poderia transferir-se para a Gália e assumir em nossa propriedade a posição que lhe compete. Viria a Roma tanto quanto desejasse e desenvolveria a personalidade em ambiente diverso, sem qualquer ligação com a influência paterna. Nesse ponto da conversação, Varro não mais suportou. Sentindo que um vulcão de angústia lhe rebentava no peito, arrastou-se pelo corredor próximo, em busca do aposento onde o filhinho repousava,
junto de Cirila, jovem escrava de que Cíntia se fazia acompanhar. Ajoelhou-se ante o berço adornado e, ouvindo a abafada respiração do menino, deu campo largo às próprias emoções. Como um homem que se visse arremessado a fundo abismo, de um momento para outro, sem encontrar de pronto qualquer base firme para sustentar-se, não conseguiu por alguns minutos conciliar os próprios pensamentos. Recorreu à prece, a fim de apaziguar-se, e então passou a refletir. Contemplou a fisionomia calma da criança através do espesso véu das lágrimas e indagou a si mesmo. Para onde iria? Como resolver o delicado problema criado pela mulher? Não desconhecia agora a crueldade de Opílio. Sabia o detentor das atenções de César que, segundo a versão popular, lhe utilizara a cooperação no assassínio de Geta, pelo que recebera enorme patrimônio de terras na Gália distante, e naquele momento não duvidava de que ele houvesse facilitado a morte da abnegada Heliodora, movido pela paixão por Cíntia. Considerou a situação vexatória a que fora projetado e asilou o propósito de revide. A inolvidável figura do Cristo, porém, assomou-lhe a imaginação superexcitada. Como harmonizar a vingança com os ensinamentos da Boa Nova que ele mesmo difundia em suas viagens? Como destacar o impositivo do perdão para os outros sem desculpar as falhas do próximo? O mestre, cuja tutela buscara, havia esquecido os golpes de todos os ofensores, aceitando a própria cruz. Vira muitos amigos presos e perseguidos em nome do celeste benfeitor. Todos demonstravam coragem, serenidade, confiança. Conhecia o devotado pregador do Evangelho na Via Salária, Hostílio Fúlvio, cujos 2 filhinhos haviam sido trucidados sob as patas de 2 cavalos, conduzidos intencionalmente sobre eles por um tribuno embriagado. Ele mesmo, Varro, ajudara a recolher os despojos dos inocentes e vira que o pai, de joelhos, orara, chorando, agradecendo ao Senhor os sofrimentos com que ele e a família eram rudemente experimentados. A aflição daquela hora não seria a mão de Deus que lhe exigia um testemunho de fé? Mas não seria melhor para perecer no anfiteatro ou ver Tassiono devorado por animais ferozes que se confiar em ambos a vergonha da morte moral? E perguntava em pranto mudo: como se portaria Jesus se tivesse sido pai? Entregaria uma criança inerme a um lobo terrível da floresta social sem a mínima reação? Por si, não se notava com direito a qualquer exigência. Reconhecia-se na posição do homem comum e, por isso mesmo, pecador, com a necessidade indisfarçável de adaptar-se à virtude. Não poderia reclamar devotamento à esposa, embora perdê-la lhe custasse imensa dor. No entanto, e o pequenino? Seria justo abandoná-lo à mercê do crime? Oh, Deus! Soluçava intimamente. Como lutar com um homem poderoso, quanto Opílio Vetúrio, capaz de alterar as determinações do próprio César? Que a mulher amada o seguisse era uma ferida que a esponja do tempo, de certo, lhe absorveria no âmago da alma. Contudo, como separar-se do filhinho, que era a sua razão de viver? Ergueu-se maquinalmente, retirou o menino adormecido dentre os panos de lã em que descansava e asilou a tentação de fugir. Não seria, porém, indesculpável temeridade expor a criança à intempérie? E como situaria a companheira no dia seguinte, à frente da vida social?
Cíntia não havia pensado nele, pai carinhoso e amigo, mas poderia ele, discípulo dos ensinamentos de Jesus, votá-la ao desprezo de si mesma ou à desconsideração pública? Qual se estivesse amparado por estranha força invisível, repôs o pequenino no leito e, depois de beijá-lo enternecidamente, inclinou-se demoradamente sobre ele e chorou, humilde, derramando copiosas lágrimas, como se vertesse o cálido rodo do próprio coração na preciosa flor de sua vida. Logo após, certificando-se de que o diálogo continuava na câmara íntima, regressou à via pública, buscando ar renovado para o corpo enlanguecido. Parou nas margens do Tibre, invocando à memória os padecimentos de todas as vítimas daquelas águas misteriosas e tranquilas que deviam ocultar os gemidos de inúmeros injustiçados na terra. A mudez do velho rio não representava uma inspiração para o campo agitado de sua alma? Os raros transeuntes e os carros retardatários não lhe notavam a presença. Dividindo o olhar entre o firmamento cintilante e as águas tranquilas, abismou-se em profundas indagações que ninguém poderia sondar. Ao alvorecer, tornou a casa, apático e desorientado, e cerrando-se num cubículo, entregou-se a sono pesado e sem sonhos, do qual despertou ao sol avançado pelos gritos dos escravos que transportavam material para construções próximas. Quinto Varro procedeu à higiene da manhã e, procurado por Cirila e a criança, afagou o filho, entre grave e afetuoso, recebendo um recado da mulher, anunciando-lhe que se ausentara, em companhia de amigas, para uma festividade religiosa no Palatino. Acabrunhado, afastou-se da residência na direção da via de Óstia. Desejava entender-se com alguém que lhe pudesse lenir a chaga íntima e, recordando a nobre figura de Corvino, propunha-se fazê-lo confidente de todas as mágoas que lhe fustigavam o coração. Recebido por Lisipo, este informou bondoso que o ancião se ausentara, atendendo a vários enfermos, acentuando, porém, que estaria ele à noite na via Ardeatina. O anfitrião, todavia, observou tamanha palidez do visitante inesperado que o convidou a sentar-se e a servir-se de um caldo reconfortante. Varro aceitou, experimentando grande melhora espiritual. A paz do recinto singelo como que lhe acalmava o espírito desarvorado. Adivinhando-lhe os tormentos morais, o velhinho desenrolou diversas páginas consoladoras que continham informações sobre o heroísmo dos mártires, como que pretendendo cicatrizar-lhe as úlceras invisíveis. O jovem ouviu atento, leu compridos trechos das descrições e, alegando abatimento físico, deixou-se ficar junto de Lisipo até mais tarde, quando ambos se dirigiram para os sepulcros num carro de velho amigo. Alcançaram os túmulos dentro da noite. Transpuseram a porta que um dos companheiros vigiava atento e desfilaram nas galerias, junto de numerosos irmãos que seguiam, conduzindo tochas em conversações coroadas de esperança. Os cemitérios cristãos em Roma eram lugares de grande alegria. Inquietos e desalentados na vida de relação, com infinitas dificuldades para se comunicarem uns com os outros, dir-se-ia que ali, no lar dos mortos, que as tradições patrícias habitualmente respeitavam, os seguidores do Cristo encontravam o clima único, favorável à comunhão de que viviam sedentos. Abraçavam-se aí, com indizível ternura fraterna, cantavam jubilosos, oravam com fervor. O
cristianismo de então não se limitava aos ritos sacerdotais. Era um rio de luz e fé banhando as lágrimas e as almas, arrebanhando corações para a jornada divina do ideal superior. As lágrimas não surgiam na condição de gotas de fel incendiado, mas como pérolas de amor e reconhecimento nas referências aos suplícios dos companheiros sacrificados. Aqui e ali, sepulturas róseas e brancas ostentavam dísticos afetuosos que não lembravam qualquer ideia escura de morte. Só a bondade de Deus e a vida eterna mereciam exaltação. Varro relia com avidez as palavras que lhe eram familiares, buscando apoio moral para a resistência íntima de que se reconhecia necessitado. Não longe, a carinhosa amizade de alguém escrevera a saudação. Festo, Jesus te abençoe. Adiante, grafara um pai devotado. Gláucia, querida filha, estamos juntos. Acolá brilhava a inscrição. Crescêncio vive. Mais além, fulgurava outra. Popeia glorificada. Nunca sentira Varro tamanha paz nos túmulos, reconhecendo-se na posição de um homem expulso do próprio lar, sentia agora na multidão anônima dos companheiros a sua própria família. Detinha-se nos semblantes desconhecidos com mais simpatia e interesse e pensava consigo mesmo que naquela fileira de criaturas que ansiosamente buscavam os ensinamentos do Senhor, talvez existissem mais dolorosos dramas que o dele e chagas mais profundas a lhes sangrarem nos corações. Sustentava Lisipo no braço robusto, como se houvera reencontrado a alegria de ser útil a alguém, e pelos olhares felizes que permutavam entre si, pareciam ambos agradecer a influência de Jesus, que concedia ao velho afetuoso a graça de amparar-se num filho, e ao moço infortunado a ventura de encontrar um pai a quem poderia servir. Em grande recinto iluminado, hinos de alegria precederam a palavra do pregador, que, assomando a tribuna, falou com indescritível beleza acerca do reino de Deus, encarecendo a necessidade de paciência e de esperança. Quando terminou a enternecedora alocução, Lisipo e Varro aproximaram-se para reconduzi-lo à casa. Um carro, além dos sepulcros, aguardava-os solícito, e na intimidade doméstica, ante os dois velhinhos que o escutavam, surpresos, o moço patrício, pontilhando a narrativa de lágrimas, expôs o que sofria nos recessos da vida particular, rogando a Corvino um bálsamo para as feridas que lhe oprimiam o coração. O velho gaulês fê-lo sentar-se e, acariciando-lhe a cabeça, como se o fizesse a um menino atormentado, indagou: Varro, aceitaste o Evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor, ou para que te convertas em servidor de Jesus? Oh, sem dúvida, suspirou o rapaz. Se há alguma coisa aspiro no mundo, é ao ingresso nas fileiras dos escravos do Senhor. Então, meu filho, cogitemos dos desígnios do Cristo e ouvidemos nossos desejos. E fitando o céu pela janela humilde, deixando perceber que solicitava a inspiração do alto, acrescentou: Antes de tudo, não condenes tua mulher. Quem somos nós para sondar o coração do próximo? Poderíamos, acaso, torcer o sentimento de outra alma usando a maldade e a violência? Quem de nós estará irrepreensível para castigar? Todavia, como extinguir o mal se não nos dispomos a combatê-lo? Ajuizou Varro gravemente. O ancião sorriu e considerou.
Acreditas, porém, que possamos vencê-lo à força de palavras bem feitas? Admites, porventura, que o Mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições, guerreando a sombra com a luz que irradiava de si mesmo, até o derradeiro sacrifício. Achamo-nos num mundo envolvido em trevas e não possuímos outras tochas para clareá-lo, senão a nossa alma, que precisamos inflamar no verdadeiro amor. O Evangelho não é somente uma propaganda de ideias libertadoras. Acima de tudo, é a construção de um mundo novo pela edificação moral do novo homem. Até agora, a civilização tem mantido a mulher, nossa mãe e nossa irmã, no nível de mercadoria vulgar. Durante milênios, dela fizemos nossa escrava, vendendo-a, explorando-a, apedrejando-a ou matando-a, sem que as leis nos considerem passíveis de julgamento. Mas não será ela igualmente um ser humano? Viverá indene de fraquezas iguais às nossas? Por que conferir-lhe tratamento inferior àquele que dispensamos aos cavalos, se dela recebemos a bênção da vida? Em todas as fases do apostolado divino, Jesus dignificou-a, santificando-lhe a missão sublime. Recordando-lhe o ensinamento, será lícito repetir: quem de nós, em sã consciência, pode atirar a primeira pedra? E fixando significativamente os dois ouvintes, acentuou: o cristianismo, para redimir as criaturas, exige uma vanguarda de espíritos decididos a executar-lhe o plano de ação. No entanto, ponderou o jovem romano, algo tímido, poderemos negar que Cíntia esteja em erro? Meu filho, quem ateia fogo ao campo da própria vida, de certo seguirá sob as chamas do incêndio. Compadece-te dos transviados. Não serão suficientemente infelizes por si mesmos? E meu filho? Perguntou Varro com a voz embargada de pranto. Compreendo-te, aflição. E vagueando o olhar lúcido pela sala estreita, Corvino pareceu mostrar um fragmento do próprio coração, acrescentando: noutro tempo, bebi no mesmo cálice. Afastar-me 2 filhinhos foi para mim a visitação de terrível angústia. Peregrinei dilacerado como folha relegada ao remoinho do vento, mas acabei percebendo que os filhos são de Deus antes de pousarem docemente em nossas mãos. Entendo-te o infortúnio. Morrer 1000 vezes sobre qualquer gênero de tortura é padecimento menor que esse, da separação de uma flor viva que desejaríamos reter ao tronco do nosso destino. Entretanto, comentou o patrício amargurado, não seria justo defender um inocente, reclamando para nós o direito de protegê-lo e educá-lo? Quem te ouviria, contudo, a voz, quando uma insignificante ordem imperial poderá sufocar-te os gritos? E, além do mais, aduziu o ancião afetuosamente, se estamos interessados em servir ao Cristo, como impor a outrem o fel que a luta nos constrange a sofrer? A esposa poderá não ter sido generosa para com o teu coração, mas provavelmente será abnegada mãe do pequenino. Não será, pois, mais aconselhável aguardar as determinações do Altíssimo na graça do tempo? Detendo-se na dolorosa expressão fisionômica do pai desventurado, Corvino observou, depois de longa pausa: não te submetas ao frio do desengano, anulando os próprios recursos. A dor pode ser comparada à volumosa corrente de um rio, suscetível de conduzir-nos à felicidade na terra firme, ou de afogar-nos quando não sabemos sobrenadar. Ouve-nos, o Evangelho
não é apenas um trilho de acesso ao júbilo celestial depois da morte. É uma luz para a nossa existência neste mundo mesmo, que devemos transformar em reino de Deus. Não te recordas da visita de Nicodemos ao Divino Mestre, quando o Senhor asseverou convincente: importa renascer de novo? Ante o sinal afirmativo de Quinto Varro, o ancião continuou: também sofri muito quando ainda jovem me decidi ao trabalho da fé. Repudiado por todos, fui compelido a distanciar-me das Gálias, onde nasci, demorando-me por 10 anos consecutivos em Alexandria, onde renovei os meus conhecimentos. A igreja de lá permanece aberta às mais amplas considerações em torno do destino e do ser. As ideias de Pitágoras são ali mantidas num grande centro de estudos com real proveito, e depois de ouvir atenciosamente padres ilustres e adeptos mais esclarecidos, convenci-me de que renascemos muitas vezes na terra. O corpo é passageira vestidura de nossa alma que nunca morre. O túmulo é ressurreição. Tornaremos a carne tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que tenhamos alijado todas as impurezas do íntimo, como o metal nobre que tolera o cadinho purificador, até que arroje para longe dele a escória que o desfigura. Corvino fez ligeiro intervalo, como a dar oportunidade à reflexão dos ouvintes, e prosseguiu. Jesus não falava simplesmente ao homem que passa, mas, acima de tudo, ao espírito imperecível. Em certo passo dos seus sublimes ensinamentos, adverte: melhor será entrares na vida aleijado que, tendo 2 mãos, te aproveitares delas para a descida às regiões inferiores. Refere-se o Cristo ao mundo, como escola em que procuramos o nosso próprio burilamento. Cada qual de nós vem à Terra com os problemas de que necessita. A provação é remédio salutar. A dificuldade é degrau da grande subida. Nossos antepassados, os druidas, ensinavam que nos achamos num mundo de viagens ou num campo de reiteradas experiências, a fim de que possamos alcançar mais tarde os astros da luz divina para sermos um com Deus, nosso Pai. Criamos o sofrimento, desacatando as leis universais, e suportamo-lo para regressar à harmoniosa comunhão com elas. A justiça é perfeita. Ninguém chora sem necessidade. A pedra suporta a pressão do instrumento que a desgasta, a fim de brilhar soberana. A fera é conduzida à prisão para domesticar-se. O homem luta e padece para aprender a reaprender, aperfeiçoando-se cada vez mais. A terra não é o único teatro da vida. Não disse o próprio Senhor, a quem pretendemos servir, que existem muitas moradas na casa de nosso Pai? O trabalho é a escada luminosa para outras esferas, onde nos reencontraremos como pássaros que, depois de se perderem uns dos outros, sob as rajadas do inverno, se reagrupam de novo ao sol abençoado da primavera. Passando a mão pelos cabelos brancos, o velho acentuou: tenho a cabeça tocada pela neve do desencanto. Muitas vezes a agonia me visitou a alma cheia de sonhos. Em torno de meus pés, a terra fria me solicita o corpo alquebrado, mas dentro do meu coração, a esperança é um sol que me abrasa, revelando em suas projeções resplendentes o glorioso caminho do futuro. Somos eternos, Varro. Amanhã reunir-nos-emos felizes no lar da eternidade, sem o pranto da separação ou da morte. Ouvindo aquelas palavras repletas de convicção e de ternura,
O moço patrício aquietou o espírito atormentado. Mais alguns minutos de animadora conversação correram céleres e, algo refeito, dispôs-se a partir. Uma biga ligeira, por ele solicitada, esperava-o a reduzida distância. Quando o galope dos cavalos se fundiu no grande silêncio à porta do templo doméstico, o jovem, mais tranquilo, notou que poucas estrelas ainda fulguravam palidamente enquanto o firmamento se tingia de rubro. Alvorejava a manhã. Varro, contemplando o formoso céu romano e pedindo a Deus lhe conservasse a fé aurida no entendimento com o velho cristão gaulês, na estrada de Hóstia, julgou encontrar naquela madrugada, de surpreendente beleza, o símbolo do novo dia que lhe marcava agora o destino. Primeira parte. Capítulo 3. Compromisso do coração. 2 dias sucederam-se uniformes para Quinto Varro, que, apático e melancólico, ouvia no lar as queixas infindáveis da esposa, azorragando-lhe os princípios com o látego da crítica insidiosa e contundente. Embora as mágoas lhe oprimissem a alma, não deixou perceber qualquer sinal de desaprovação à conduta de Cíntia, que prosseguia ao lado de Vetúrio entre excursões e entendimentos. Recebendo, porém, a recomendação de partir na direção de um porto da Acaia, não conseguiu sopitar o anseio de renovação do qual se via possuído. Procurou Opílio pessoalmente e, recebido por ele, com largas demonstrações de cavalheirismo, expôs o que desejava. Sentia-se necessitado de vida nova, pretendia abandonar o tráfego marítimo e consagrar-se a tarefas diferentes em Roma. Contudo, confessava com desapontamento os débitos que o retinham ao serviço na frota. Devia tão vasta soma ao chefe da organização que ignorava como encetar a mudança de caminho. Vetúrio, revelando grande surpresa, buscou disfarçar os verdadeiros pensamentos que lhe brotavam no raciocínio. Risonho e acolhedor, abeirou-se do visitante, afirmando peremptório que jamais o considerara empregado, e sim companheiro de trabalho, que nada lhe ficava a dever. Declarou compreender-lhe a fadiga e justificou-lhe o propósito de reajustar-se na vida romana. Corado de vergonha, Varro recebeu dele a plena quitação de todas as dívidas. Opílio não só lhe fazia semelhante concessão, como também se colocava à disposição dele para qualquer novo empreendimento. Indagou delicadamente dos planos que já houvesse delineado para o futuro, mas o esposo de Cíntia, atônito com o fingimento do interlocutor, mal sabia responder, alinhando monossílabos que lhe denunciavam a insegurança. Despediram-se cordialmente, prometendo Opílio acompanhar-lhe a trajetória com carinho fraternal. Sentindo-se profundamente desajustado, Quinto Varro dirigiu-se ao fórum na perspectiva de encontrar alguém que lhe pudesse conseguir trabalho honrado. Entretanto, a sociedade da época parecia dividir-se entre senhores poderosos e escravos misérrimos. Não havia lugar para quem quisesse viver de serviço enobrecedor. Os próprios libertos da cidade ausentavam-se para regiões distantes do Lácio, buscando renovação e independência. Efetuou variadas tentativas em vão. Ninguém desejava ocupar braços honestos com remuneração condigna. Alegava-se que os tempos corriam difíceis. Salientava-se a retração dos negócios com a provável queda de Baciano num momento para outro. As insanidades governamentais tocavam a termo e os partidários de Macrino, o prefeito dos pretorianos, prometiam revolta.
Vivia Roma sob regime de terror. Milhares de pessoas haviam sido mortas em pouco mais de 5 anos por assassinos livres que desfrutavam poupudas recompensas. O jovem patrício, algo desalentado, fixava a multidão que ia e vinha na praça pública, indiferente aos problemas que lhe torturavam a alma, quando lhe apareceu Flávio Súbrio, velho soldado de duvidosa reputação, abrindo-lhe braços acolhedores. Homem maduro, mais ágil e manhoso, Súbrio fora deferido em serviço do Estado ao manter a ordem nas Gálias, razão porque, agora coxo, era utilizado por vários nobres em expedientes secretos. Longe de suspeitar estivesse ele atado aos interesses do perseguidor de sua família, Varro correspondeu afetuoso ao gesto de fraternidade que lhe era oferecido. Aliás, aquela expressão prazeteira constituía-lhe valioso incentivo na posição de incerteza em que se achava. O súbito aparecimento do antigo soldado poderia ser o início de alguma empresa feliz. A conversação foi encetada com êxito. Depois de cumprimentá-lo, o ex-legionário atacou o assunto que o trazia, acentuando: Filho de Júpiter, como agradecer aos deuses o favor de encontrar-te? Serapis compadeceu-se de minha perna doente e guiou-me os passos. Comprometi-me a buscar-te, mas os tempos andam secos e um carro é privilégio de senadores. Felizmente, porém, não foi necessário moer os ossos na caminhada difícil. O moço patrício sorria, intrigado, e antes que pudesse ensaiar qualquer pergunta, Súbrio relanceou o olhar astuto em torno, como se quisesse perscrutar o ambiente, e falou baixando a voz. Meu caro Varro, sei que te desvelas por nossos compatriotas perseguidos, os cristãos. Francamente, por mim, não sei como separar-me dos numes domésticos e preferirei sempre uma festa de Apolo a qualquer reunião nos cemitérios. No entanto, estou convencido de que há muita gente boa no labirinto das catacumbas. Ignoro se frequentas o culto detestado, mas não desconheço a tua simpatia por ele. Com sinceridade, não posso atinar com a epidemia de sofrimento voluntário que presenciamos há tantos anos. Nesse ponto das considerações, ajeitou mentirosa expressão de tristeza na máscara facial e prosseguiu. Apesar de minha indiferença para com o cristianismo, aprendi com os nossos antepassados que devemos fazer o bem. Acredito haver soado o instante de prestares assinalado serviço à causa desprezada. Não compreendo a fé nazarena, responsável por tanta flagelação e tanta morte, contudo, apiado-me das vítimas. Por isso, filho dileto de Júpiter, não menoscabes a missão que as circunstâncias te oferecem. Ante a muda ansiedade do interlocutor, acrescentou: o pretor Galo, advertido por Macrino, necessita do concurso de alguém para certo serviço em Cartago. Admito que, se efetuado por ti, poderá transformar-se em precioso aviso aos cristãos da África. Varro, mais com o propósito de colocar-se em trabalho digno que com a ideia de erigir-se em salvador da comunidade, perguntou sobre a tarefa a executar. Mostrando entusiasmo bem estudado, Súbrio esclareceu que o alto dignatário chamava-o a palácio para confiar-lhe delicado negócio. O rapaz não vacilou. Acompanhando o expediente lidador, procurou Galo na própria residência, em vista do caráter confidencial que Súbrio imprimira à conversação. O velho pretor, emoldurado nos mais arraigados costumes patrícios, recebeu-o, amenizando o rigor da etiqueta, e foi sem rodeios ao assunto depois das saudações usuais.
Varro, iniciou ele solene, conheço-te a lealdade aos compromissos assumidos e espero aceites importante incumbência. Nossas legiões proclamarão o novo imperador em breves dias, e não podemos prescindir dos patriotas irrepreensíveis para auxiliar-nos à obra de reajuste social. O hábil político mordeu os lábios murchos, revelando ocultar as verdadeiras intenções que o moviam, e continuou. Não sei se dispões de tempo adequado, de vez que não desconheço as obrigações que te prendem à frota de Vetúrio. O jovem apressou-se em notificar-lhe o desligamento dos serviços habituais. Achava-se realmente na expectativa de encargos novos. O pretor sorriu, triunfante, e prosseguiu. Se me fosse possível a ausência de Roma, iria eu mesmo. Entretanto, diante da frase reticenciosa, Quinto Varro indagou em que lhe poderia ser útil, ao que o magistrado ajuntou. Cartago deveria estar reduzida a cinzas, conforme o sábio conselho do velho Catão. Mas, depois do feito brilhante de Emiliano, arrasando-a, Graco fez a loucura de reconstruir aquele ninho de serpentes. Duvido haja outra província capaz de trazer-nos maiores aborrecimentos. Se é possível combater aqui a praga dos galileus, por lá o problema é cada vez mais complicado. Altos funcionários, damas patrícias, autoridades e homens de inteligência devotam-se ao cristianismo com tamanho desleixo por nossos princípios que chegam a promover reuniões públicas para o fortalecimento do proselitismo desenfreado. Não podemos, contudo, viver às cegas. Nossas providências não podem falhar. Mergulhando os olhos indagadores no rapaz, como a sondar-lhe os mais íntimos sentimentos, interrogou. Estás habilitado a conduzir determinada mensagem ao procônsul? Perfeitamente, informou Varro, decidido. Tenho uma relação de 500 pessoas que precisamos alijar da cidade. Não obstante o edito de Baciano, declarando cidadãos romanos todos os habitantes do mundo provincial que passaram a desfrutar indebitamente direitos iguais aos nossos, concordamos na eliminação sumária de todos os portadores da mistificação nazarena. Os principais devem responder a processos antes de sentenciados à morte ou ao cárcere. As mulheres serão poupadas, segundo a classe a que pertençam, depois de advertência justa, e os plebeus serão circunscritos em serviço nas galeras imperiais. O moço patrício esforçou-se por disfarçar as penosas impressões de que se via possuído. Fazia sinais afirmativos com a cabeça, entendendo por fim o que significava a insinuação de Flávio Súbrio. Aceitando o convite, conseguiria salvar muitos companheiros, poderia penetrar Cartago com tempo bastante para informar os perseguidos. Não lhe seria difícil. Teria consigo o nome de todos os implicados. Antes de falar ao procônsul, comunicar-se-ia com a igreja africana. Um mundo de possibilidades construtivas aflorava-lhe na imaginação. O próprio Corvino talvez pudesse orientá-lo na execução do encargo em perspectiva. Podes viajar de hoje a 2 dias? Trovejou a voz de Galo, irritado com a pausa que o moço imprimira à conversação. Ilustre pretor, respondeu Varro polidamente, estou pronto. Demonstrando despedi-lo com os gestos de enfado que lhe eram característicos, o magistrado concluiu. Seguirás na galera comercial de Máximo Pratense, sob o comando de Elcio Lúcio. Amanhã à noite, entregar-te-ei a mensagem aqui mesmo, e poderás combinar qualquer medida referente à excursão com Flávio Súbrio, que seguirá na mesma embarcação como assessor do capitão,
em tarefas de ordem política junto a amigos do prefeito domiciliados na Numídia. O entendimento terminara. Em plena via pública, Varro, reconhecido, abraçou o ex-legionário, marcando um encontro no fórum para o dia seguinte. Embora amargosos pressentimentos lhe ocupassem o coração com respeito ao filhinho, o jovem estava satisfeito. Alcançara, conforme supunha, o trabalho desejado. Não se sentia inútil. Ao regressar de Cartago, certo não lhe faltariam oportunidades outras. A viagem conferir-lhe-ia meios de auxiliar os irmãos na fé, representando igualmente o primeiro degrau de acesso a responsabilidades maiores. Depois de rápida permanência no lar, dirigiu-se à via de Hóstia, ansioso por entrar em comunhão com os velhos amigos. Anunciou a Corvino e Lisipo a decisão de partir. O ancião gaulês comentou os obstáculos que vinha encontrando para sair de Roma. Interpelado por Varro quanto ao porto a que se destinaria, esclareceu que lhe cabia visitar a comunidade cristã de Cartago antes de tornar a Leão em definitivo. O semblante do rapaz iluminou-se. Por que não seguirem juntos? Tinha roteiro idêntico. Corvino vibrou de satisfação. O moço patrício expôs em ligeiras palavras o seu plano de comunicar-se com Flávio Súbrio quanto ao novo companheiro de viagem, guardando, porém, os reais objetivos da missão que o levava à África para entendimentos posteriores com Apio Corvino, quando estivessem a sós no mar. No dia seguinte, quando apresentou o assunto ao velho soldado coxo, Súbrio acolheu a ideia com indefinível sorriso, acrescentando bem-humorado: como não? O viajante pode ser tomado à conta de um parente. Tens esse direito. Varro aprestou-se para a excursão de acordo com o programa previsto. Comunicou à esposa a resolução de alterar os rumos do próprio destino, sendo ouvido por Cíntia com especial atenção. E depois de particular entrevista com o pretor, despediu-se dela e de Tassiano com o espírito afogado em dolorosa emotividade. Levando expressiva documentação, embarcou em Hóstia com a alma absorvida em angustiosas expectativas. Corvino reuniu-se a ele agradecido. Com o amparo do jovem Patrício e de Flávio Súbrio, que estranhamente se desvelava na instalação dele, dispunha-se a partilhar a câmara estreita, reservada a Quinto Varro, junto ao alojamento do capitão, na popa, mas destacou no estrado que separava o aposento dos bancos dos remadores, parecendo admirar a soberba trireme em que viajariam. Contemplava os mastros magníficos, contudo, alertado por Varro, satisfeito com a possibilidade de proporcionar-lhe o formoso espetáculo, o velhinho respondeu: sim, observo a largueza do céu e do mar batidos de sol, sinto as baforadas do vento livre que parece cantar a glória divina da natureza, mas penso nos escravos calejados nos remos. O pregador ia continuar, no entanto, Súbrio, que exercia inexplicável vigilância sobre ele, percebeu o sentido evangélico do apontamento, mostrou maior preocupação no semblante carrancudo e dirigiu-se a Quinto Varro, exclamando: agasalhemos teu hóspede. O moço Patrício, contrariado com a interferência, expressou o desejo de apresentá-lo a Elcio Lúcio, mas o assessor do comandante objetou célere: não, agora não. Elcio está ocupado. Aguardemos um momento propício. Corvino foi internado no beliche com a sua reduzida bagagem, que se constituía de uma túnica surrada, uma pele de cabra e uma bolsa com documentos. Para disfarçar a desagradável impressão deixada por Súbrio,
Ele cortando abruptamente a palavra, o rapaz deixou-se ficar demoradamente junto do ancião, escolhendo aquele minuto para estudar, em companhia dele, o verdadeiro sentido de sua viagem. Corvino escutou com visível espanto. Conhecia os patriarcas cartagineses e os adeptos mais destacados da importante igreja africana. Varro deu-lhe a conhecer o nome das pessoas indicadas na relação do pretor, que o valoroso missionário identificou em grande parte. Trocaram impressões quanto à época perigosa que vinham atravessando e assentaram providências como velhos amigos para os dias mais escuros do porvir, caso as tempestades políticas não fossem amainadas. O ancião das Gálias falou detidamente sobre a igreja de Lyon. Propunha-se ali consolidar o vasto movimento de assistência social em nome do Cristo. Os prosélitos não admitiam a fé inoperante. A igreja, no parecer deles, devia enriquecer-se de obras práticas, à maneira de fonte incessante de serviços redentores. Recebiam frequentemente a visita de confrades da Ásia e da Frígia, dos quais obtinham instruções diretas para a materialização dos ideais evangélicos e aceitavam a Boa Nova, não somente como senda de esperança para o céu, mas também como plano de trabalho ativo no aperfeiçoamento do mundo. E assim, de consideração a consideração e de apontamento a apontamento, permaneceram ambos, absortos e felizes, estruturando projetos e avivando a chama rósea dos sonhos. Quando o navio se pôs em movimento, Apio Corvino sorriu para o companheiro como se fora uma criança viajando para uma festa. A princípio, ouviram as pancadas rítmicas dos martelos que controlavam a ginástica dos remadores, mas em seguida o vento começou a sibilar fortemente. Varro ausentou-se, prometendo buscar o amigo a fim de apresentá-lo ao capitão. Mais tarde, entretanto, Corvino pediu-lhe fosse adiada a visita para o dia seguinte, asseverando que pretendia orar e descansar. O jovem afastou-se na direção da proa, onde passou a entender-se com alguns marinheiros. Tentou avistar-se com o comandante, mas Elcio Lúcio, em companhia de Flávio Súbrio e de mais 2 patrícios destacados, trocava ideias com eles em mesa distante, conversando animadamente. Anoitecera de todo. Temendo a obrigação de sorver bebidas fortes, Varro refugiara-se em si mesmo. Procurou a câmara em que se alojara, de modo a oferecer algum alimento ao velho companheiro, mas Corvino parecia dormir tranquilamente. Vendo que Elcio Lúcio e os amigos prosseguiam bebendo e jogando ruidosamente, à distância, o jovem patrício subiu à proa e buscou solitário recanto para dar largos voos ao pensamento. Sentia sede de meditação e prece e suspirava por alguns minutos de silêncio, dos quais, a sós consigo, pudesse rememorar os sucessos dos últimos dias. Contemplou as águas que a ventania cantante encrespava e deixou que as rajadas refrescantes lhe acariciassem os cabelos soltos, com a ideia de que os balsâmicos fluidos da natureza lhe adoçariam as inquietações da cabeça atormentada. Fascinado pela calma noturna, fitou a lua crescente que se elevava no céu e vagueou o olhar pelas constelações faiscantes. Que misterioso poder comanda a existência dos homens? Pensava em solilóquio triste. Alguns dias antes, estava longe de supor-se na aventura de uma viagem como aquela. Acreditava-se num roteiro seguro de felicidade doméstica, amparado pelo mais amplo respeito social. Entretanto, notava o destino em franca transformação. Onde estariam Cíntia e Tassiano naquela hora?
Por que motivo a conduta da mulher lhe alterara daquele modo a vida? Sem a ideia do Cristo no coração, não contaria com maiores dificuldades para resolver os problemas que lhe atormentavam o íntimo. Contudo, conhecera o Evangelho e não ignorava os testemunhos que lhe cabia mobilizar. Se pudesse sobrepor-se à influência de Opílio, no entanto, não seria lícito nutrir qualquer ilusão. Possuía parentes abastados em Roma que se incumbiriam da manutenção do filhinho até que pudesse enfrentar as surpresas da sorte com finanças mais firmes. Todavia, na condição de adepto do cristianismo, não seria justo impor a Cíntia o suplício moral de que se via objeto. Detendo-se na visão da noite magnífica, orou fervorosamente, implorando a Jesus que aliviasse o espírito dilacerado. Lembrava amigos presos e perseguidos por amor à fé sublime a que se dedicavam, arrimando-se nos exemplos de humildade da qual se fazia um padrão vivo, e rogava ao benfeitor celeste não lhe permitisse a queda em desesperos inúteis. Quanto tempo passou assim consigo mesmo na solidão? Varro não pensava nisso, até que alguém lhe bateu nos ombros, arrancando-lhe os ouvidos da assoviada melopeia do vento. Era Súbrio, que parecia conter a respiração, falando-lhe desajeitado. Escolhido dos deuses, creio haver chegado o instante de nos entendermos francamente. Havia naquelas palavras algo estranho, cuja significação Varro buscou debalde. O coração bateu-lhe descompassado no peito, aquela fisionomia pálida do companheiro, habitualmente tão cínico, denunciava algum doloroso acontecimento. Contudo, não se sentiu suficientemente corajoso para indagar. Há muitos anos, prosseguiu o soldado, recebi de teu pai um favor que jamais conseguirei esquecer. Salvou-me a vida na Ilíria e nunca pude ajudá-lo em parte alguma. Prometi, porém, à minha denegrida consciência o resgate dessa dívida e admito que hoje posso atender ao compromisso que o tempo não conseguiu apagar. Mergulhando os olhos felinos no semblante torturado do rapaz, continuou. Acreditas que o pretor tenha solicitado a tua cooperação por julgar-te bastante maduro? Admites que Elcio Lúcio ceder-te-ia um lugar ao lado dos seus próprios alojamentos por achar-te simpático? Filho de Júpiter, sê mais avisado. Opílio Ventura tramou com eles a tua morte. O teu destaque social não lhe ensejava uma arbitrariedade em Roma, onde, aliás, espera conquistar-te a mulher. Lastimo-te a mocidade cercada de tão poderosos inimigos. Elcio guarda instruções para atirar o teu cadáver ainda hoje ao seio das águas. Alguém foi indicado para roubar-te a vida. Para a sociedade romana, deves desaparecer nesta noite para sempre. Escutando semelhantes palavras, Quinto Varro fez-se lívido. Imaginou-se à frente dos derradeiros instantes no mundo. Quis falar, mas não conseguiu. Intensa emoção constringia-lhe a garganta. Observando a expressão indefinível do olhar de Súbrio, presumiu que o assessor do comando vinha a exigir-lhe a vida. Porque a pausa se anunciasse mais longa, reuniu todas as forças que lhe restavam e perguntou: que queres de mim? Quero salvar-te, informou o soldado com ironia. E depois de certificar-se da ausência de outros ouvidos na sombra, ajuntou: mas preciso salvar a mim também. Devo ajudar-te sem esquecer-me. Segredando quase, acentuou: uma vida por vezes pede outra. Esse velho que te acompanha é meu conhecido.
É um macróbio gaulês fatigado de viver. Sei que arengou nas catacumbas pedindo esmolas aos parvos. Certo, dominou-te com mágicas no intuito de ganhar um prêmio de viagem a Cartago. A peregrinação dele, porém, será mais longa. Deixei que embarcasse em nossa companhia propositadamente. Era a única solução para o meu enigma. Como defender a tua cabeça sem comprometer a minha? Ápio Corvino. O moço Patrício ouvia a confidência. Trêmulo de pavor, mas no instante em que o nome do amigo era pronunciado, fez um esforço supremo e inquiriu: que ousas insinuar? Flávio Súbrio, entretanto, era demasiado frio para empolgar-se de compaixão. Embora desapontado com o sofrimento moral que impunha ao interlocutor, sorriu mordaz e aclarou: Ápio Corvino morrerá em teu lugar. Não, isso não, clamou Varro sem forças para enxugar o suor da fronte. Fez menção de seguir até a polpa apressadamente, mas Súbrio deteve-o, murmurando: é tarde, alguém já manejou um punhal. Varro, qual se fora ferido de morte, sentiu-se baquear. Reuniu, contudo, todas as energias que lhe restavam e ensaiou o impulso de arrojar-se para a câmara em que se instalara. Todavia, o assessor conteve-o de um salto, advertindo: cuidado, Élcio pode observar-te. É possível que o ancião esteja morto, mas se pretendes ouvir-lhe qualquer adeus, segue cautelosamente. Entreterei o comandante e os amigos por mais tempo e procurar-te-ei no aposento antes de conduzir Lúcio até lá. Nesse ponto da conversação, abandonou o companheiro à própria dor e afastou-se. O moço, contendo o pranto que se lhe represava no peito, arrastou-se a enlouquecer de angústia até o alojamento, onde Corvino, amordaçado, mostrava larga rosa de sangue na cobertura de linho alvo. Os olhos do ancião pareciam mais lúcidos. Cravou-os no amigo com a tertura de um pai a despedir-se de um filho querido, antes da longa viagem da morte. Quem foi o miserável que se atreveu? Perguntou Quinto Varro, libertando-lhe os movimentos da boca amordaçada. Sustentando o tórax com a destra rugosa, o velhinho esforçou-se e falou: filho meu, por que encolerizar o coração quando precisamos de paz? Acreditas acaso que alguém nos possa ferir sem a permissão de Deus? Acalma-te. Temos poucos instantes de entendimento. Mas o Senhor é tudo o que eu tenho agora, meu benfeitor, meu amigo, meu pai, clamou o rapaz, soluçando de joelhos, como se quisesse beber as palavras ainda firmes do ancião. Eu sei, Varro, como te sentes, explicou Ápio em voz sumida. Eu também reconheci de pronto em teu devotamento o filho espiritual que o mundo me negou. Não chores. Quem te disse que a morte possa representar o fim? Muitos companheiros nossos já vi sob a coroa da flagelação gloriosa. Todos partiram para o reino celeste, exaltando o mestre da cruz. E enquanto os anos me estragavam o corpo, muita vez indaguei por que razão vinha sendo poupado. Temia não merecer do céu a graça de morrer em serviço. Todavia, agora estou em paz. Tenho a felicidade do testemunho e, para acúmulo de minha alegria, tenho alguém que me ouve no limiar da vida nova. O velho fez longo intervalo para recobrar as energias e Quinto Varro, acariciando-o em lágrimas abundantes, acrescentou: como é difícil resignar-me à injustiça. O Senhor está morrendo em meu lugar. Como podes crer assim, meu filho? A lei divina é feita de equilíbrios eternos. Não te revoltes nem blasfemes. Deus dirige.
cabe-nos obedecer. Após ligeira pausa, prosseguiu: eu era pouco mais velho que tu quando Átalo se foi. Despedaçou-se-me o coração quando o vi marchando para o sacrifício. Antes, porém, de entrar no anfiteatro, conversamos no cárcere. Prometeu acompanhar meus passos depois da morte e voltou a orientar-me. Nas horas mais aflitivas do ministério e nos dias cinzentos de tristeza e indecisão, vejo e escuto-lhe a palavra junto de mim. Quem poderia admitir no túmulo o marco da separação para sempre? Não podemos olvidar que o próprio Mestre regressou do sepulcro para fortalecer os aprendizes. Primeira parte. Capítulo 3. Parte 2. Varro abraçou-o com mais ternura e aduziu: o senhor tem fé e virtudes que estou longe de possuir. Doravante sentir-me-ei sozinho. Onde situas a confiança em Deus? És moço? Os dias amadurecem a experiência. Atende às instruções do Mestre e nova luz brilhará em tua alma. Em Leão, muitos de nossos irmãos relacionam-se com os mortos, que são simplesmente os vivos da eternidade. Em nossos ofícios, comunicam-se conosco e amparam-nos cada dia. Em muitas ocasiões, nos martírios, tenho visto companheiros que nos precederam, recebendo os que são perseguidos até o sangue. Acredito, pois, que poderemos continuar sempre juntos. A Igreja, para mim, não é senão o Espírito do Cristo, em comunhão com os homens. Nesse instante, Corvino arquejou penosamente, fitou no amigo os olhos calmos, com mais insistência, e prosseguiu: sei que te vês relegado à solidão, sem parentes, sem lar. Mas não te esqueças da imensa família humana. Por muitos séculos ainda, os servidores de Jesus serão almas desajustadas na terra. Nossos filhos e irmãos encontram-se dispersos em toda parte. Enquanto houver um gemido de dor no mundo ou uma nesga de sombra no espírito do povo, nossa tarefa não terminará. Por agora, somos desprezados e escarnecidos no caminho do pastor celeste que nos legou o sacrifício por abençoada libertação. E amanhã, talvez, legiões de homens tombarão pelos princípios do Mestre, que, sendo tão simples em seus fundamentos, provocam o furor e a reação das trevas que ainda governam as nações. Morreremos e renasceremos na carne muitas vezes, até que possamos contemplar a vitória da fraternidade e da verdadeira paz. Contudo, é indispensável amar muito para antes vencermos a nós mesmos. Nunca odeies, filho meu. Bendize constantemente as mãos que te ferirem. Desculpa os erros dos outros com sinceridade e pleno ouvido de todo mal. Ama e ajuda sempre, ainda mesmo os que te pareçam duros e ingratos. Nossas afeições não desaparecem. Quem exercita a compreensão do Evangelho acende lume no próprio coração para clarear a senda dos entes queridos, na terra ou além da morte. Tua mulher e teu filhinho não se perderam. Tornarás a encontrá-los em novo nível de amor. Até lá, porém, luta na conquista de ti próprio. O mundo reclama servidores leais ao bem. Não procures riquezas que o desengano enferruja. Não te prendas a ilusões e nem exijas da terra mais do que a terra te possa dar. Só uma felicidade jamais termina. A felicidade do amor que honra a Deus no serviço aos seus semelhantes. Em seguida, descansou por alguns momentos. Com muita dificuldade, retirou de sob a túnica velha bolsa encebada,
que continha um punhado de moedas e deu-a ao rapaz, solicitando: Varro, na igreja de Leão existe um antigo pregador de nome Horácio Niger. É meu companheiro de trabalho, a quem te peço apresentar minhas notícias e saudações. Quando possível, entrega-lhe as cartas de que sou mensageiro e, em meu nome, confia-lhe estes recursos. Dize-lhe que é tudo quanto pude recolher em Roma em favor das nossas crianças asiladas na igreja. O moço recebeu o depósito com respeitosa ternura. Logo após, com muito esforço, Corvino pediu-lhe abrisse alguma página cristã para leitura em voz alta. Queria guardar um pensamento das sagradas anotações antes de morrer. Quinto Varro atendeu com presteza. Retirou ao acaso uma folha gasta do pergaminho num rolo de instruções, e a claridade bruxuleante da tocha que ardia junto ao leito repetiu as belas palavras de Simão Pedro ao aleijado da Porta Famosa. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Corvino fitou o companheiro, desenhando largo sorriso nos lábios descorados, como a dizer que oferecia naquela hora a Deus e aos homens o seu próprio coração. Compridos instantes desdobraram-se pesados e aflitivos. O rapaz julgou que o venerando amigo houvesse alcançado o derradeiro minuto. Todavia, o ancião, qual se despertasse de curta, mas concentrada prece, falou ainda: Varro, se possível, desejaria ver o céu antes de morrer. O interpelado atendeu de pronto. Descerrou pequena abertura do interior da câmara que funcionava à guisa de janela. O vento entrou de imediato, em lufadas fortes e frescas, apagando a luz mortiça, mas o luar, em prateado jorro, invadiu o recinto. Com inexcedível carinho, o rapaz tomou o velho ao colo, dando a ideia de satisfazer a uma criança doente, e conduziu a magnífica visão da noite. Ao doce clarão da lua, o semblante de Apio Corvino assemelhava-se a vivo retrato de algum profeta que surgisse, ali, de improviso, nimbado de esplendor. Seus olhos serenos e brilhantes devassaram o firmamento, onde multidões de estrelas faiscavam, sublimes. Depois de um minuto de silenciosa expectativa, falou em voz apagada: Como é linda a nossa verdadeira pátria! E voltando-se com brandura para o moço em lágrimas, concluiu: Eis a cidade do nosso Deus. Nesse instante, o corpo do patriarca foi sacudido por uma onda de vida nova. Seu olhar, que empalidecera, devagarinho, voltou a possuir estranho brilho, como que reanimado por milagrosa força. Denunciando uma alegria desvairada, bradou: Abriu-se o grande caminho, é Átalo que vem. Oh, meu Deus, como é sublime o carro de ouro! Centenas de estrelas brilham. Oh, é Átalo imaturo, Santo e Alexandre, Alcibíades e Pôntico, Pontimiana e Blandina. O ancião ensaiava o gesto de quem se dispunha a cair de joelhos, totalmente esquecido da presença de Varro e da precariedade da própria condição física. Oh, Senhor, quanta bondade! Não mereço, sou indigno, continuava dizendo em voz arrastada. O pranto escorria-lhe agora dos olhos, inexplicavelmente revigorados. Contudo, Varro cuidadosamente reconduziu-o ao leito, manchado de sangue. Novamente deitado, o velhinho calou-se. Todavia, aos raios do luar que iluminava a câmara, o moço patrício viu-lhe o olhar, nas vascas da morte, coroado de indefiníveis fulgurações,
parecendo fixar paisagens festivas em santo deslumbramento. Com as mãos na dele, notou que o agonizante lhe apertava a destra a despedir-se. A corrente sanguínea parecia contida pela força mental do moribundo, interessado em satisfazer aos últimos deveres. Mas quando a tranquilidade se lhe estampou na fisionomia engelhada e nobre, o sangue jorrou abundantemente da chaga aberta, encharcando o sudário de linho. O rapaz notou que o fatigado coração do apóstolo parou devagar, à maneira de máquina agindo sem violência. A respiração desapareceu, como a de um pássaro que adormece na morte. O corpo inteirou-se. Varro compreendeu que era o fim. Sentindo-se então resgatado por uma dor sem limites, abraçou-se ao cadáver suplicando: Corvino, meu amigo, meu pai, não me abandones. De onde estiveres, protege meus passos. Não me deixes cair em tentação. Fortalece-me o ânimo fraco. Dá-me fé, paciência, coragem. Os soluços do jovem repetiam-se abafados, quando a porta foi escancarada estrepitosamente e Súbrio entrou com uma tocha, iluminando o quadro doloroso. Vendo o rapaz agarrado ao morto, sacudiu o violento, exclamando: Louco, que fazes? O tempo é precioso. Em breves minutos, Hércio virá. É indispensável que não te encontre. Embriaguei-o para salvar-te. Não poderá ver o semblante do morto. Afastou Quinto Varro brutalmente e envolveu o corpo agora inerte no grande lençol que foi amarrado acima da cabeça hirta. Em seguida, dirigiu-se de novo ao rapaz em voz baixa e enérgica. À esquerda encontrarás uma escada esperando-te, e sob a escada há um bote que eu mesmo preparei. Foge nele. O vento levar-te-á para a costa. Mas ouve, busca outras terras e muda de nome. A partir de hoje, para Roma e para tua família, estás sepultado nas águas. O moço quis reagir e enfrentar dignamente a situação, contudo lembrou que se Corvino lhe havia tomado o lugar na morte, cabia-lhe substituí-lo na vida, e sentindo numa das mãos o peso da bolsa que o herói lhe havia confiado, silenciou, humilde, em lágrimas. Conduze contigo a bagagem do velho, mas deixa os teus documentos, avisou Flávio Súbrio decidido. Olípio Vetúrio deve certificar-se de que desapareceste para sempre. Todavia, quando o jovem reunira nas mãos a herança do apóstolo, o bastão de Elcio Lúcio tocou rudemente a porta. Súbrio arrastou Varro para trás de um armário de bordo e atendeu. O comandante ébrio entrou, desferiu uma gargalhada seca ao observar o fardo ensanguentado e falou: Muito bem, Súbrio, a tua eficiência é de pasmar. Tudo pronto? Perfeitamente, esclareceu o assessor em atitude servil. Cambaleando, Elcio aplicou algumas bastonadas no cadáver e observou: Grande maroto o nosso Opílio. Este pobretão de Varro poderia ter sido liquidado em qualquer viela de Roma. Por que semelhante homenagem a de matá-lo no mar? Enfim, compreendo. Um patrício decente nunca deve ferir a sensibilidade de uma bela mulher. Reclamou do auxiliar a documentação do morto e em voz pitoresca determinou: Dá comida aos peixes ainda hoje e não nos esqueçamos de esclarecer a nobre Cíntia Júlia de que o marido, em missão de vigilância contra a praga nazarena, foi assassinado por escravos cristãos na galera. Com uma risada sarcástica, acentuou: Vetúrio incumbir-se-á de dizer o resto. O comandante despediu-se e, instado por Súbrio, Varro lançou um derradeiro olhar nos despojos do amigo. Carregando consigo as lembranças dele, afastou-se em passos vacilantes,
desceu a escada de serviço e instalou-se no bote minúsculo. Sozinho, na noite fria e clara, demorou-se longamente no barco, pensando. O vento, a silvar, parecia lamber-lhe o pranto, induzindo-o a marchar para a frente. Mas o moço, pungido por amarga incerteza, no íntimo desejava arrojar-se ao mar e igualmente morrer. Corvino, porém, marcara-lhe o coração para o resto da vida. O sacrifício dele impunha-lhe valorosa coragem. Era necessário lutar. Para a Cíntia e para o filhinho querido, não mais existia. Entretanto, havia um claro na igreja de Leão que lhe competia preencher. Custasse o que custasse, alcançaria as galhas com a resolução de devotar-se à grande causa. Confiando-se a Deus, o moço desamarrou o bote e, com uma e outra remada, rendeu-se à ventania. Indiferente aos perigos da viagem, não experimentou qualquer temor da solidão sobre o abismo. Arrastado fortemente sobre as águas, deu em extensa praia ao amanhecer. Trocou de vestimenta, envergando a túnica surrada de Corvino, e, resoluto, atirou o nobre traje patrício ao mar, deliberando volver ao mundo na feição de outro homem. Acolhido numa aldeia litorânea onde conseguiu alimento, peregrinou até alcançar Tarracina, florescente cidade balneária do Lácio. Não teve dificuldade para identificar o domicílio de alguns companheiros de fé. Apesar do terror que espalhava na vida pública, o governo de Baciano Caracalla deixava os cristãos em relativo repouso, embora a severa vigilância com que lhes seguia os movimentos. Declarando-se caminheiro do Evangelho em trânsito para as Gálias, Varro, fatigado e enfermo, encontrou socorro na residência de Dácio Acúrzio, piedoso varão que mantinha um albergue destinado a indigentes. Amparado por amigos anônimos, delirou 3 dias e 3 noites em febre alta. Todavia, a mocidade robusta venceu a moléstia que o absorvera de assalto. Porque nada pudesse informar, a princípio, com referência a si próprio, e em face das mensagens que conduzia da parte dos cristãos de Roma aos confrades leoneses, nas quais o portador era nomeado como sendo o irmão Corvino, por essa designação passou a ser tratado entre as suas novas relações. Animado de inspiração superior, ensinou a Boa Nova, pregando em lágrimas, e a comunidade de Tarracina, tangida nas fibras mais íntimas, não obstante desejasse retê-lo, auxiliou-o em sua viagem para as Gálias, onde o rapaz aportou depois de inúmeras dificuldades e enormes privações. Findo certo período de permanência em Massília, chegou finalmente à cidade a que se destinava. Leão, pela sua admirável posição geográfica, desde a ocupação do procônsul Munácio Planco, tornara-se expressivo centro político-administrativo do mundo gaulês. Para ela convergiam diversas estradas importantes, convertendo-se por isso mesmo em residência quase que obrigatória de numerosas personalidades representativas da nobreza romana. Vipsânio Agripa, o genro de Otávio, fortalecera-lhe a situação privilegiada, ampliando-lhe as vias de comunicação. Áulicos da corte de Cláudio haviam construído nela magníficos palácios. As ciências e as artes, o comércio e a indústria aí floresciam com imensa vitalidade. Dentro de seus muros, reuniam-se anualmente, junto do famoso altar de Roma e Augusto, as grandes assembleias do Concilium Cagliarum, no qual cada cidade das 3 Gálias possuía o seu representante. As festas do 1º dia de agosto, em memória do grande imperador Caio Júlio César Otaviano, eram aí celebradas com significativas solenidades.
Numerosas embaixadas e milhares de estrangeiros aí se congregavam em cerimônias brilhantes, em que o juramento de fidelidade aos deuses e às autoridades se renovava com jubilosas manifestações. A cidade que fora em outro tempo a metrópole dos seguziavos, desde a ocupação imperial, passara a viver sob o mais apurado gosto latino. Situada na confluência de dois rios, o Ródano e o Saona, oferecia aos habitantes as melhores condições de conforto. Dominada pela influência patrícia, mostrava ruas e parques bem cuidados, templos e monumentos de grande beleza, teatros e balneários, além de vilas soberbas, a se destacarem do casario vulgar, como pequenos castelos encantadores, emoldurados em jardins e vinhedos, onde magistrados e guerreiros, artistas e libertos ricos da capital do mundo se insulavam para gozar a vida. Ao tempo de Bassiano Caracalla, a quem servira de berço, Leão alcançara imenso esplendor. O novo César, por várias vezes, dispensara-lhe graças especiais. A corte aí se reunia frequentemente em jogos e comemorações. Contudo, apesar da proteção que o imperador concedia ao torrão pátrio, a cidade guardava ainda, em 217, dolorosas e vivas reminiscências da matança de 202, determinada por Sétimo Severo. Anos depois do triunfo sobre o general Décio Clódio VII Albino, o eleito das legiões da Bretanha, morto em 197, instigado por seus conselheiros, o vencedor de Pessênio Níger promulgou um edito de perseguição. Autoridades inescrupulosas, depois de senhorearem o patrimônio de todos os cidadãos contrários à política dominante, realizaram tremenda carnificina de cristãos dentro da cidade de Leão e nas localidades vizinhas. Milhares de seguidores do Cristo haviam sido flagelados e conduzidos à morte. Por vários dias perdurou a perseguição com assassínios em massa. Postes de martírio, espetáculos de feras, cruzes, machados, fogueiras, lapidações, chicotes e punhais, sem nos reportarmos às cenas de selvageria para com mulheres e crianças indefesas, foram postos em prática por tropas inconscientes. Durante a matança, Ireneu, o grande bispo e orientador da coletividade evangélica da cidade, foi torturado com todos os requintes da violência perversa até ao último suspiro. Nascido na Ásia Menor, fora aprendiz de Policarpo, o abnegado e muito venerado sacerdote de Esmirna, que por sua vez havia recebido a fé por intermédio do apóstolo João, o evangelista. A Igreja de Leão, em razão disso, sentia-se depositária das mais vivas tradições do Evangelho. Possuía relíquias do filho de Zebedeu e de outros vultos do cristianismo nascente que lhe fortaleciam o ânimo na fé. Em seu círculo de profunda iluminação espiritual, achava-se quase intacto o espírito piedoso da comunidade de Jerusalém. Enquanto Roma fora iniciada por batismos de sangue ao tempo de Nero, a comunidade leonesa começara o serviço de evangelização em relativa calma. Emissários da Palestina, da Frígia, da Síria, da Acaia e do Egito visitavam-na incessantemente. As epístolas enviadas da Ásia clareavam-lhe a marcha. Por esse motivo, era o centro de porfiados estudos teológicos no campo das interpretações. Ireneu dedicara-se a minuciosas observações da Escritura. Manejando o grego e o latim com grande mestria, escreveu expressivos trabalhos refutando os adversários da Boa Nova, preservando as tradições apostólicas e orientando os diversos serviços da edificação cristã.
Mas a coletividade não se caracterizava tão somente pelas realizações intelectuais. Fazendo do santuário consagrado a São João o centro dos seus trabalhos de ordem geral, a Igreja primava pelas obras de assistência. Dificilmente, à distância de séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. Experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé, segundo os padrões do Senhor. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servida e receber. Os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal a bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. Amavam-se reciprocamente, estendendo os raios de sua abnegação afetiva por todos os núcleos da luta humana, jamais traindo a vocação de ajudar sem recompensa, ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. Ao invés de fomentarem discórdia e revolta entre os companheiros jungidos à canga da escravidão, honravam no trabalho digno a melhor maneira de amparar-lhes a libertação. Sabiam apagar os pruridos do egoísmo para abrigarem sob o próprio teto os remanescentes das perseguições. Inflamados de fé na imortalidade da alma, não receavam a morte. Os companheiros martirizados partiam como soldados de Jesus, cujas famílias na retaguarda lhes cabia proteger e educar. Assim é que a comunidade de Leão guardava sob a sua custódia de amor centenas de velhos, enfermos, mutilados, mulheres, jovens e crianças. A Igreja de São João era, pois, acima de tudo, uma escola de fé e solidariedade, irradiando-se em variados serviços assistenciais. O culto reunia os adeptos para a prece em comum e para a extensão das práticas apostólicas, mas os lares de fraternidade multiplicavam-se como impositivo da obra espiritual em construção. Muitas organizações domésticas tomavam a si a guarda de órfãos e o cuidado para com os doentes. Todavia, ainda assim, o número de necessitados era invariavelmente muito grande. A cidade fora sempre um ponto de convergência para os estrangeiros. Perseguidos de vários lugares, batiam às portas da igreja, implorando socorro e asilo. A autoridade da fé, expressa nos irmãos mais velhos e mais experientes, designava diáconos para diversos setores de ação. Os serviços de amparo à educação à infância, de conforto aos velhinhos abandonados, de sustentação dos enfermos, de cura dos loucos, distribuíam-se em departamentos especiais, expandindo-se assim em moldes mais completos a primitiva organização apostólica de Jerusalém, na qual as obras de amor do Cristo, junto aos paralíticos e cegos, leprosos e obsessos, encontraram a melhor continuidade. Todos os irmãos partilhavam o esforço da instituição entre o trabalho profissional que lhes determinava o dever ao lado da família e as atividades evangélicas que lhes assinalavam a obrigação de discípulos da Boa Nova junto da humanidade. Num crepúsculo de harmoniosa beleza, Quinto Varro, agora transformado em irmão Corvino, chegou à sala acanhada e pobre, destinada às pregações da Igreja de São João, onde, segundo informações obtidas, encontraria Horácio Niger para o anelado entendimento. Num ângulo do recinto, um velho de longas barbas encanecidas, de rosto avelado e nobre, ouvia a jovem senhora de amargurado semblante. Levantou-se atencioso,
para receber o recém-chegado. Fê-lo sentar-se ao lado dele no banco de pedra e continuou a conversar com a dama em tom paternal. Tratava-se de humilde viúva que procedia de Valença, implorando socorro. Ficara sem o marido na carnificina de 202. Desde então, morava com o genitor e um tio na localidade mencionada, mas a contragosto envolvera-se em grande infortúnio. Por negar-se aos caprichos de um soldado influente, vira os 2 familiares com os quais residia assassinados numa noite de angustiosa provação. Disposta a resistir, mas totalmente desamparada, fugira dali em busca de abrigo. Chorando, acentuava triste: Pai Horácio, não me abandones. Não temo sacrifício por nosso divino mestre. Contudo, não concordo em render-me ao vício dos legionários. Conserva-me, por amor de Jesus, nos serviços da Igreja. O interpelado observou atento. Sim, não me oponho. Entretanto, é preciso esclarecer que não possuímos serviço remunerado. Não procuro compensações, disse a moça. Tenho necessidade de arrimo. Então, explicou o interlocutor satisfeito, cooperarás no galpão dos velhos enfermos. Realmente perdeste o pai e o tio. No entanto, encontrarás muitos outros parentes, junto dos quais o Cristo te pede carinho e proteção. A humilde senhora sorriu tranquila e retirou-se. Chegou a vez de o peregrino romano entrar em contato com o ancião. Varro, comedido e confiante, inteirou de todas as ocorrências havidas com Apio Corvino e com ele mesmo, desde o início do seu primeiro encontro com o inovidável amigo apunhalado no mar. Horácio ouviu-lhe a narrativa entre sereno e cortês, sem qualquer alarme, diante do noticiário constrangedor. Parecia calejado por dores maiores. Mesmo assim, quando o rapaz terminou a confissão, falou sobre o amigo morto comovidamente. Grande Corvino, seja ele feliz entre os servidores glorificados. Foi fiel até o fim. Enxugando os olhos úmidos, acrescentou: estará conosco em espírito. A morte não nos separa uns dos outros na obra do Senhor. Em seguida, reportou-se ao companheiro desaparecido com imensa ternura. Apio Corvino tomara a si o encargo de prover as necessidades das crianças mantidas pela Igreja. Para esse fim, trabalhava em agricultura e jardinagem, além de viajar frequentemente, angariando recursos. Depois de 177, estivera largo tempo no Egito, onde adquirira valiosas experiências. Os meninos adoravam-no. A senectude não lhe subtraíra o entusiasmo pelo trabalho. Cultivava o solo com alegre bando de rapazes, aos quais ministrava preciosos conhecimentos. Assinalou preocupado a falta que a presença dele lhes faria, mas ante o oferecimento de Varro para substituí-lo, quanto lhe fosse possível, Horácio alegrou-se intensamente e acentuou: bem lembrado, aqui, na maioria dos casos, os colaboradores da Igreja trabalham de acordo com os desajustes espirituais de que são portadores. As perseguições constantemente alimentadas provocam entre nós diversos tipos de luta e sofrimento. Sei que trazes o coração paterno mortificado de saudades. Trabalharás pelas crianças. Temos mais de 30 órfãos pequeninos. Conversarei com as autoridades. E em voz mais baixa, rogou-lhe que a personalidade de Quinto Varro fosse para sempre esquecida. Apresentá-lo-ia a todos como sendo o irmão Corvino, sucessor do venerável confrade, chamado ao reino de Deus, e afiançava-lhe que tantas nuvens de dor pesavam sobre a alma cristã, formando dramas tristes a se desenrolarem na sombra,
que ninguém se sentia com bastante curiosidade para qualquer indagação. O acolhimento carinhoso reaquecia o coração do viajante fatigado, quando 2 petizes, de 3 e 5 anos, respectivamente, penetraram o recinto. O maior deles dirigiu-se ao ancião com os olhos interrogadores e perguntou: Pai Horácio, é verdade que o vovô Corvino já veio? O patriarca afagou-lhe os cabelos encaracolados e informou: Não, meu filho. Nosso velho amigo viajou para o céu, mas enviou-nos um irmão que lhe tomará o lugar. Ergueu-se, abraçou as crianças e, sentando-as no joelho do recém-chegado, falou bondoso: Vamos, meus filhos, abracem o companheiro abençoado que chega de longe. Os meninos, com a doçura ingênua da infância, enlaçaram o mensageiro. O moço patrício tomou-os de encontro ao coração e acariciou-os, demoradamente. Contudo, somente o velho Niger conseguiu ver o pranto que lhe corria dos olhos. Quinto Varro havia passado. Os anos rolariam para a frente e o ministério do novo Corvino ia começar.